Nós estamos na linha com o cirurgião cardiovascular José Lima Oliveira Júnior, que vem nos falar então dos efeitos da poluição sobre o sistema cardiovascular de uma pessoa. Doutor Lima, a poluição realmente é um fator que pode gerar risco à vida de uma pessoa com problemas vasculares? Exatamente. Você observou bem. Hoje é reconhecido que, principalmente nos meses em que nós temos uma concentração maior de poluentes na atmosfera, nós temos um aumento significativo não só das doenças respiratórias, mas também das doenças cardiovasculares, como, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio. Então, hoje já não há mais dúvida na literatura médica que há, sim, uma associação direta entre o grau de poluição das grandes cidades e o número e a gravidade dos eventos cardiovasculares. Pois, nesse ponto, como é que a gente pode classificar a poluição que chega ao sistema respiratório de uma pessoa? Qual é o efeito que ela tem de imediato? Hoje, nas grandes cidades, a poluição está ligada diretamente ao tráfego urbano. É o componente mais importante, né? Então, há um acúmulo de partículas de moléculas de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de enxofre. E esses gases são extremamente prejudiciais ao sistema respiratório. Então, nós temos um aumento do número de infecções respiratórias, um aumento do número de crises de asma, um aumento no número de pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, descompensados. Então, o número de internações por doenças respiratórias aumenta, o número de procedimentos a serem realizados para compensar pacientes com quadros respiratórios mais graves também aumenta. O número de infecções respiratórias, inclusive as infecções virais, aumentam muito nos meses mais frios. E isso, além de colocar em risco a vida das pessoas pelas doenças respiratórias, também coloca pelas doenças cardiovasculares. Porque essa sobrecarga do sistema respiratório acaba indiretamente sobrecarregando a função do coração. O coração precisa trabalhar de forma mais eficaz, de forma mais eficiente, de forma mais intensa. E isso favorece a ocorrência de eventos cardiovasculares graves, como infarto agudo do miocárdio, a morte súbita, as arritmias cardíacas e, além disso, esse estado inflamatório que vem associado ao aumento das infecções respiratórias também acomete as coronárias do coração, também acomete as artérias do coração. Então, facilita a ocorrência de infartos e, a partir dos infartos, a morte súbita, as arritmias, as necessidades de internação, de angioplastias, de cirurgias do coração. Então, isso já é muito bem documentado, que a poluição direta e indiretamente lesa ao coração. E nas regiões em que nós temos níveis mais elevados de poluição, principalmente nas grandes cidades, em que essa poluição, como a gente já falou, ela vem associada principalmente ao excesso de tráfego urbano, e nas regiões sul e sudeste, nos meses de junho, julho, agosto, até o começo de setembro, nós temos um aumento significativo desses eventos. Então, as pessoas elas precisam se preocupar também, além dos cuidados que elas têm que ter para se proteger de infecções respiratórias, para que elas também não corram o maior risco de alguma doença cardiovascular mais grave nos meses mais frios. O simples ato de respirar, então, a pessoa já está se expondo a esse risco maior que a poluição traz? Sem sombra de dúvida. Principalmente nos períodos em que nós temos o ar um pouco mais seco, que acontece principalmente ao longo do período, no meio do dia, entre as 10, 11 horas da manhã até as 15, 16 horas, em que nós temos um acúmulo maior dos gases em função do tráfego urbano. Então, nesse período, a gente acaba solicitando que as pessoas prestem um pouco mais de atenção, que evitem caminhar, se possível, nessas regiões em que nós temos tráfego muito intenso, muito pesado. Se forem praticar atividade física, tomem muito cuidado, que se hidratem bem, porque nesse período do dia, além do ar estar mais seco, nós temos um acúmulo também significativo de gases e de elementos que podem prejudicar não só o pulmão, mas o coração também. Doutor Lima, o fato de usar uma máscara já ajuda a filtrar essa poluição do ar? Na verdade, a máscara ela vai só filtrar alguns componentes mais pesados, né, que causam também irritação, que são nocivos à saúde,
mas os gases, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, que vêm associados principalmente à combustão dos combustíveis fósseis, essa máscara comum que as pessoas acabam utilizando, ela não é capaz de filtrar. Perfeito. E a questão do frio? Por que o frio também preocupa mais em termos de ocorrências de ataques cardíacos? O que acontece nos meses mais frios, principalmente quando nós temos variações térmicas muito grandes, ou seja, que é muito comum no Brasil, a temperatura cai 10, 15 graus ao longo do dia, nós temos um aumento significativo do número e da gravidade de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, que são as principais causas de morte em quase todos os países do mundo. Isso vem associado a uma série de fatores, né? O que acontece nos meses mais frios? Primeiro, é que as pessoas, em geral, elas tomam menos cuidado com a hidratação e elas acabam ficando, muitas vezes, um pouco mais desidratadas, e isso, combinado à queda da temperatura, torna o sangue um pouco mais espesso, menos viscoso, mais propenso à formação de trombos, mais propenso, pelo aumento da resposta inflamatória do próprio frio, à ocorrência de eventos que nós chamamos, não vem ao caso, né, de eventos dentro das placas de aterosclerose que acabam levando à ocorrência de uma oclusão completa das artérias coronárias. E aí, o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio e de morte súbita. Além disso, é normal que nos meses mais frios, como o organismo precisa manter a temperatura dentro de uma faixa que permite com que todas as atividades do organismo funcionem de forma adequada, uma temperatura ao redor de 36 graus e meio, como a temperatura ambiente é mais baixa, o organismo gasta mais energia para poder manter a temperatura. Então as pessoas acabam abusando um pouco mais dos meses mais frios, dos alimentos mais ricos em gordura de origem animal, mais ricos em sódio, alimentos mais calóricos. Então, as pessoas aumentam a exposição a um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que é a ingestão calórica elevada, principalmente quando rica em gordura de origem animal. E, além disso, com a queda da temperatura, principalmente nas primeiras horas da manhã, por conta de um aumento da produção de alguns hormônios que são importantes nessa época do ano, como o hormônio tiroidiano, o cortisol, a frequência cardíaca e a pressão arterial média das pessoas é um pouco mais elevada, são um pouco mais elevadas. E o aumento da frequência cardíaca, combinado com o aumento da pressão arterial, sobrecarrega o coração. Então, naquela pessoa que é hipertensa, que é diabética, que tem colesterol elevado, que fuma, que é sedentária, ou seja, que tem os fatores de risco todos para doenças cardiovasculares, o risco de infarto aumenta muito, principalmente nas primeiras horas da manhã. Então, se a pessoa pratica atividade física, o que a gente orienta, que ela continue praticando atividade física no inverno, que ela preste mais atenção em hidratação, mesmo que ela não sinta sede como no verão. E que, sobretudo, se ela for fazer atividade física no período da manhã, como algumas pessoas preferem, ela tome um pouco mais cuidado, que ela comece a sua atividade física com alguma atividade aeróbica, para que a frequência cardíaca e a pressão arterial possam ir subindo mais lentamente. E depois faça alguma atividade anaeróbica, se ela for fazer. Porque se ela começa já com atividade anaeróbica intensa, ela vai ter um pico pressórico maior, ela vai ter um aumento maior da frequência cardíaca. Isso, nas primeiras horas da manhã, nos meses de inverno, aumenta muito o risco de um infarto, de uma arritmia desencadeada por infarto com morte súbita, de um pico hipertensivo com a ocorrência de um acidente vascular cerebral, um derrame. Então, são alguns cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente nas primeiras horas da manhã, nesse período de inverno. Tá certo. Para finalizar nossa conversa, Dr. Lima, eu gostaria que o senhor deixasse aqui alguns conselhos para as pessoas se protegerem, sobretudo com relação à poluição do ar, para evitar que isso cause problemas de saúde. O que fazer? As pessoas elas têm que procurar hábitos saudáveis de vida. Isso é cada vez mais difícil, principalmente para nós que vivemos do meio urbano, temos um estilo de vida mais urbano, que nos expomos mais a fatores de risco, como a poluição das grandes cidades. Mas que elas, entre aspas, combatam esse fator de risco adotando um hábito de vida mais saudável, não fumando, praticando atividade física, principalmente se for possível, em parques, em áreas em que a vegetação acaba protegendo as pessoas
do acúmulo desses gases que são extremamente nocivos à saúde, que elas, todas as vezes que forem começar a praticar alguma atividade física, se consultem com um cardiologista, para que elas também diminuam um dos riscos grandes, que é de começar a atividade física sem passar com o médico, ou seja, que elas adotem hábitos de vida mais saudáveis. Isso é importante para todo mundo, mas para quem vive em uma grande cidade, que muitas vezes come fora de casa, tem uma alimentação com pior qualidade, tem o estresse do dia a dia, se não fuma, convive com pessoas que fumam, e isso também é prejudicial à sua saúde, que elas adquiram alguns hábitos de vida que possam se contrapor a esses fatores de risco. Que muitas vezes, mesmo que ela não fume, ou que ela se cuide da sua alimentação, o fato de ela viver numa grande cidade já é um fator de risco. Então ela precisa adotar algum hábito saudável para poder se proteger melhor. Tá ótimo. Doutor Lima, muito obrigada pela participação. O senhor que é cirurgião cardiovascular, dando esses conselhos aqui no nosso Repórter Nacional. Bom trabalho para o senhor. Um abraço a todos e estamos à disposição. Doutor Lima, muito obrigada.